Olá, aqui é Alberto Carlos, sou professor de matemática e hoje vamos começar uma série de videoaulas sobre potência. A gente vai ver hoje, nessa primeira aula, apenas conceitos iniciais sobre potência. Bom, a forma em que aparecem as potências é essa daqui, ó, A elevado a N, que é igual a P, onde esse A é chamado de base, esse N é chamado de expoente e o P é chamado de potência. Esse N, que é o expoente, ele indica quantas vezes essa base ela vai se repetir em forma de produto. E o P é o resultado desse produto, ou seja, o P é a potência. Para exemplificar, nós temos aqui dois exemplos. O primeiro, 2 elevado a 2, ou seja, a leitura é essa, 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Tá? Nesse caso, a base, que é o A, está sendo representada pelo número 2. E o expoente, que é o N, também está representado pelo 2, só que aquele 2zinho pequenininho que está lá em cima. E a potência, que é o P, que no caso é o resultado, é o valor 4. Nesse outro exemplo aqui, nós temos 2 elevado a 3, que é igual a 8. Ou seja, nós temos 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Esse 2 representa o A, ou seja, ele é a base. O 3, que é esse pequenininho aqui, é o expoente, que é o valor de N. E o 8, que é o resultado, é a potência. Ok? Vamos ver agora o expoente zero com base não nula. Ou seja, nós vamos ter agora o N igual a zero, expoente zero, e a base A não poderá ser zero, ou seja, o A sempre será diferente de zero. Todo número diferente de zero elevado a zero vai ser sempre 1. Tá? Eu tenho um vídeo mostrando por que isso aqui é verdade. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder assistir depois, ok? Então, A elevado a zero é igual a 1, certo? Exemplos, 5 elevado a zero vai dar 1. Menos 8 nonos elevado a zero também é 1. Menos 10 elevado a zero também é 1. 2 terços elevado a zero também é 1. Vamos ver agora o que acontece com as potências onde o expoente é igual a 1, ou seja, o N é igual a 1. Qualquer potência onde o expoente é igual a 1, não importa a base, o resultado sempre vai ser a própria base. Nesse caso, eu tenho A elevado a 1, vai ser igual a A. E a gente pode incluir, nesse caso, até mesmo base igual a zero. Ou seja, se eu tiver 0 elevado a 1, vai ser igual a 0. Exemplos, 7 elevado a 1 é igual a 7. Menos 3 quintos elevado a 1 é menos 3 quintos. 0 elevado a 1, como eu disse agora há pouco, é 0. Menos 5 elevado a 1 é menos 5. Potência com expoente inteiro maior que 1. Ou seja, nesse caso, o N, que é o valor que representa o expoente, vai ser sempre maior que 1. O que fazer nesses casos? Toda vez que a gente tiver uma base elevada a N, onde N é maior que 1, nós vamos fazer o seguinte. Esse N, como é o expoente, ele indica quantas vezes a base se repete em forma de produto. Ou seja, A elevado a N vai ser igual a vezes A, vezes A, vezes A, assim por diante, até completarmos N fatores. Ou seja, o N indica quantas vezes a base se repete em forma de produto. Exemplo. 2 elevado à quarta. 2 é a base, 4 é o expoente. O 4 indica quantas vezes a base se repete. Então, nós teremos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Para saber qual é a potência, é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 é o resultado. Menos meio ao quadrado. Menos meio elevado a 2. Esse 2 é o expoente, indica quantas vezes a base se repete em forma de produto, então nós vamos ter menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. Tudo isso aqui vai ser igual. Aqui é um produto, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Menos por menos vai dar mais, 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Ok?
Potência com expoente inteiro negativo com base não nula. Ou seja, a gente vai ver agora potências onde o expoente ele é negativo, tá? E a base ela é diferente de zero. A base A é diferente de zero. O que fazer nesses casos aqui? Toda vez que a gente tiver A elevado a menos N, ou seja, base A, expoente negativo, o que a gente vai fazer? Nós vamos inverter a base. Aí você tem que lembrar que embaixo desse A, que é a base, subtende que tem a unidade para esse caso. O que você vai fazer? O inverso de A sobre 1. Qual é o inverso de A sobre 1? É só colocar o 1, que é o denominador, em cima, representando o numerador, e o A, que é o numerador, vai para baixo. Então, o inverso de A é 1 sobre A. O expoente que era negativo passa a ficar positivo. Então, eu tenho que A elevado a menos N é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. Isso aqui também pode ser representado dessa forma. 1 sobre A, entre parênteses, todo mundo aqui entre parênteses, elevado a N aqui em cima. Exemplo. 5 elevado a menos 1. Inverte a base. A base é 5. Subtende-se que tem 1 aqui embaixo. O inverso de 5 sobre 1 é 1 sobre 5. O expoente era negativo, passa a ficar positivo. Pode ser escrito dessa forma aqui também, 1 sobre 5, tudo elevado a 1. E 1 quinto elevado a 1 é o próprio 1 quinto. Outro exemplo, menos 7 elevado a menos 2. Inverte a base. O inverso de 7, 1 sobre 7. Lembre que a base é negativa, então aqui continua negativo. Tudo isso elevado ao quadrado. O expoente era negativo, passa a ficar positivo. Menos 1 sétimo ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 sétimo vezes menos 1 sétimo. Fazendo o produto, menos por menos vai dar mais. 1 vezes 1 é 1. 7 vezes 7, 49. Mais um exemplo. Menos 2 terços elevado a menos 3. Inverte a base. O inverso de 2 terços. 3 sobre 2, lembrando que o sinal de menos vem junto. Tudo isso elevado a 3. O expoente era negativo, passa a ficar positivo. Isso é igual. Menos 3 meio ao cubo. Vai ser a mesma coisa que menos 3 sobre 2, vezes menos 3 sobre 2, vezes menos 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual. Multiplica todo mundo. Menos por menos vai dar mais, mais por menos vai dar menos. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Tudo isso sobre 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Ok? Para finalizar essa primeira aula, vamos resolver alguns exercícios. Vamos calcular aqui, ó, 0 elevado a 7. Se a gente pegar o 0 e multiplicar por ele mesmo 7 vezes, vai dar 0. Então não precisa nem você estar repetindo aqui o 0 7 vezes. Então já coloca o 0. Menos 5 ao quadrado. Nesse caso eu tenho que ficar bem atento porque esse sinal de menos não está elevado ao expoente 2, somente o 5. Então eu vou repetir esse menos e vou calcular o 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 vezes 5. Tá? Isso aqui vai ser igual, sinal de menos continua, 5 vezes 5 é 25. Próximo exemplo, menos 5 ao quadrado. Olha só que há uma semelhança entre o caso da letra B e o caso da letra C, mas há uma pequena diferença que é esse parêntese aqui. Ó. Você pode observar que o menos 5 está dentro do parêntese. Isso significa dizer que o sinal de menos e o valor 5 estão elevados a 2. Estão elevados ao quadrado. Então, você calcula dessa forma. Menos 5 vezes menos 5. Tá? O sinal de menos, dessa vez, ele se repete. Diferentemente desse caso aqui. Ó. O sinal de menos aparece uma vez só. Aqui, obrigatoriamente, ele tem que aparecer o número de vezes que o expoente indica. Fazendo as contas, menos por menos vai dar mais. 5 vezes 5 dá 25. Tanto é que os resultados aparecem de forma... Um deu menos 25 e o outro deu 25 positivo. Ok? Próximo exemplo. 0,3 elevado a 0. Qualquer valor diferente de 0 elevado a 0 dá sempre a unidade. 1 quinto elevado a 1 dá o próprio 1 quinto. Já vimos isso aí anteriormente. 3 elevado a menos 2.
Expoente negativo, inverte a base, subtende-se que tem 1 aqui embaixo. O inverso de 3 sobre 1 é 1 sobre 3. O expoente que era negativo passa a ficar positivo. 1/3 ao quadrado é a mesma coisa que 1/3 vezes 1/3. Fazendo o produto, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Ok? Essa foi a nossa primeira aula de potenciação. Na próxima aula nós vamos dar continuidade com a aula 2 e o assunto será propriedades. Nós vamos ver várias propriedades aí das potenciações, propriedades muito importantes, ok? Peço a você que compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, dê um joinha aí e nos ajude a ajudar mais pessoas. Tchau, até a próxima, valeu!